Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Hoje eu tenho algumas coisas para falar, eu tenho uns tópicos. Tem a minha mãe, tem Ana, tem discussão de ontem, e capitalismo e linguagem são níveis de consciência inferiores, talvez necessários. E alguns outros textos fragmentados. Eu não sei por qual eu começo. Talvez eu comece pelo primeiro pensamento de hoje, de manhã, de madrugada, quando eu acordei. Agora, exatamente agora, parado, eu estou interagindo com trilhões de substâncias e meu corpo está fazendo trilhões de conexões entre si, baseado nessas necessidades. A todo momento eu estou experienciando algo totalmente novo. Porém, ainda assim, casualmente temos sensações parecidas com a que tivemos no passado. Isso não parece ser uma mera coincidência temporal. Tipo assim, eu sentir tristeza, só que eu era criança, eu era um ser antes. Agora eu sou outro ser agora e eu ainda sinto tristeza. Não é, tipo assim, literalmente. É a mesma tristeza, na verdade, e eu tô sentindo ela de modo diferente. Porque exatamente cada experiência que eu tive alterou a percepção que eu teria de outras possíveis experiências. Eu fiquei pensando aqui, talvez a gente seja apegado a um falso eu, uma falsa ideia de quem a gente é. Mas tipo assim, quem exatamente que tá apegado a esse falso eu? Se não existe literalmente um eu para fundamentar essa impressão. E por que esse eu verdadeiro se permite ser enganado por esse falso eu e permite que ele exista ainda? Tem um pensamento que eu vou falar agora que vai decorrer mais do futuro também. Eu acho que o ser humano ele vive em um pleno estado de vazio ontológico da realidade, entende? Tá, eu vou ir de novo. Eu acho que o ser humano vive em um pleno estado de vazio ontológico. Parece um oxímoro, né? Tipo assim, coisas contraditórias. Como que ele vive pleno em um estado de vazio ontológico? Somos inerentemente vazios, flutuações quânticas. Flutuação quântica é de partículas virtuais que elas começam a existir e se aniquilam, né? Um pósitron e um elétron se encontram e se aniquilam. Quando a gente sente raiva, é uma resposta a uma outra coisa que não é a gente. Sempre, e a gente sempre está reagindo a outras coisas. A gente nunca está sendo autônomo, porque a gente sempre está sendo em relação a outra coisa. A matéria e a energia que tem no meu corpo é emprestada pelo cosmos, pelo universo, né? Tava aí antes. Não há nada que seja meu, pois ou me deram, pessoas ou Deus, supostamente. Minha personalidade é uma resposta à fragmentação coletiva, sendo eu a soma do meio dessas personalidades, né? Mas quem eu sou exatamente soterrado por esses estímulos? Meu corpo funciona sem eu estar consciente, ele funciona enquanto eu estou dormindo. Ele não precisa de mim. Será que a minha presença... Não, será que minha presença é minha? Mas o que constitui minha presença? Eu acordo e repito os erros do passado. Eu devia mudar, eu mudei, mas talvez eu esteja deixando algo passar. Expressatura do Konai, foi o que eu acabei de citar. Eu acho que as pessoas, elas vivem num estado absorto em consciência. Meu irmão, ontem ele estava me perguntando, quem é você? Que resume, né, a pergunta, quem eu sou? Todo mundo pode se fazer e ninguém nunca vai ter a resposta. Como se alguém no mundo tivesse a resposta, como se ele tivesse a resposta. Eu perguntei, tá, quem é você? Um amontoado de átomos e células? Você nem sabe o que tem numa célula, como ela funciona. Acho que ele balbuciou a responder que eu era engenheiro. Eu sou engenheiro. Como se isso conferisse a ele a autoridade máxima.
Então eu apontei pro prédio perto de nós e eu falei assim: tá, quem construiu isso? A gente nem sabe o nome do cara. Você não vai entrar pra história, tá ligado? Você não é importante, você é irrelevante. E outra reflexão que eu queria passar é tipo assim, outra, antes dessa. Eu tô fazendo isso por mim, ninguém vai ouvir, ninguém precisa ouvir, na verdade. Isso aqui é importante pra mim. É tipo, a poesia é importante pro poeta. Talvez o efeito colateral seja outras pessoas gostar, mas a alma da pessoa tem que acender. E minha consciência material, eu não tô falando da consciência supranatural, sobrenatural que a gente tem, que ela é, parece divergir da casualidade das coisas materiais. Eu tô falando dessa consciência de estado e matéria. Ela é de percepção, de sensorial. Ela é o Aquiles e a realidade é a tartaruga, que sempre está à frente. Sempre a realidade está supostamente parada, mas ela sempre está à frente, porque é ela que me manda os estímulos e a minha mente que demora para processar tudo, deglutir. E eu acho que tem pessoas também que elas fingem saber mais que seus sentimentos. É igual o ChatGPT simula saber mais que zeros e uns. As equações complexas que ele resolve, no fundo é apenas zeros e uns. Os humanos que dizem serem racionais só falam isso com um sentimento de orgulho sobre si mesmo. Isso que está por trás da suposta racionalidade dele. E na suposta consciência do ChatGPT não tem consciência nenhuma, é só dados sendo manipulados. Talvez o capitalismo e a linguagem são níveis de consciência inferiores, mas eles são necessários. Talvez, supostamente, não é? Porque a linguagem é um meio que eu estou usando agora para me comunicar aqui. Se não fosse a divisão do trabalho, não tem como uma pessoa fazer tudo que a gente faz hoje. Se a pessoa tiver que fazer tudo para fazer um lápis, demanda uma fábrica gigante, pessoas. Não dá para uma pessoa sozinha fazer um lápis que é complexo demais. Não dá para uma pessoa sozinha produzir metal, ela produzir, cortar madeira, não dá para ela fazer tudo sozinha. Ela sempre precisa de um círculo de dependência com outras pessoas. A linguagem ela também não exprime a essência daquilo que é falado. Um mapa, um mapa não é um território e uma palavra não é a coisa. Eu tive uma discussão ontem com a minha tia e com meu irmão e ontem foi sexta santa e eu comecei a beber vinho. Faz tempo que eu não bebia. E o que aconteceu foi o seguinte, começou a chover bem forte e aí eu tava conversando com meu tio, aí ele falou: "Ah, você não se preocupa com a caixa d'água da sua tia, ela tá toda preocupada". Não, começou antes. Isso aí afunilou em outra coisa. Tipo assim, o meu tio falou que a minha tia não gostava quando eu ficava meio filosófico e tal. E eu falei: "Tá, tudo bem, você pode odiar". Aí ela: Eu falei que eu odeio. Eu não falei que você odeia, eu falei que você pode odiar. Eu falei que você pode, você tem a liberdade. Da mesma forma que existem duas lâmpadas, e se uma apagar, a luz não deixa de existir, a outra não deixa de funcionar. Uma coisa não anula a outra, entendeu? Se eu tenho a minha liberdade, você também tem se eu tenho a liberdade de falar, você tem a liberdade de odiar o que eu falo. Tudo bem, é isso. Tem aquela baboseira que o pessoal fala que dá pra ver sentido também, que a sua liberdade acaba quando a do outro começa, mas não tem nada que delimite o que é uma liberdade e o que é uma não liberdade. E tipo assim, eu acho que isso serve para casos extremos, tipo o estupro. Quando você
exacerba a sua própria liberdade em detrimento de outra pessoa, aí não pode, eu acho que não pode. As pessoas elas não conseguem ser estoicas e dividir a opinião delas, os argumentos e não sabe quem é ela. As pessoas se perdem, ela se embaralha naquilo que elas falam, naquilo que elas acreditam e naquilo que ela é. Se eu sou uma coisa, eu não tenho necessariamente uma consciência sobre o que eu sou. Eu vou falar outra coisa que pode ser indiretamente aplicado sobre o que eu sou de fato. Eu não sou meu trabalho, eu não sou minha conta no banco, eu não sou meu sorriso, eu não sou minha opinião, eu não sou esse corpo. E é por isso que eu tô falando que a gente é vazio. Porque, tá, eu tô reagindo a várias outras coisas que não sou eu. Então quem eu sou? Se eu só tô reagindo a estímulos, quem é essa pessoa que reage? Mas essa reação não é fruto de vários processos químicos e só que tem alguma coisa diferente na nossa consciência. Ah, tem a Ana e a minha mãe. Nossa, que legal. Tipo assim, a pessoa ficou brava por eu defender a liberdade dela de ficar brava, entendeu? Você tá entendendo o que é isso? O que são as pessoas? Tipo assim, você fala, a grama é verde. Você fala, 2 mais 2 é igual a 4. As pessoas ficam bravas, você tá entendendo o que tá acontecendo? Ai, ai, tá bom. Eu achei que a Ana tinha voltado pra minha vida. Ela curtiu um post meu no Instagram. Eu tentei seguir lá umas 4 vezes, ela não deixou. Só que ela me desbloqueou do Zip Zap. E tipo assim, só que ela não falou nada comigo. Eu acho que ela tá esperando eu falar. Talvez seja melhor deixar passar algumas coisas, sei lá. Dá um arrepio falar isso. Puta que pariu. Uau. Como que alguém consegue abalar tanto meu emocional é foda. Sendo eu um celibatário agora, voluntariamente e involuntariamente ao mesmo tempo. Eu tô zoando, eu acho que é porque eu não corro atrás de alguém. Talvez alguém gostasse da minha loucura. Aí ontem eu escrevi isso aqui, ó. Resolvi jogar xadrez. Ah, filha da puta. Tá, depois eu ler esse texto. Eu queria falar só um pouco sobre a minha mãe. Ai, vai tomar no cu. Ai, Flora, vai tomar no seu cu, cadela, porra. Tá, vamos deixar assim, se for o caso. Ah, minha mãe, ela fez parte da minha vida, fez alguns podcasts, ela foi marcante, né? Fez parte da minha vida, ela que me fez nascer, infelizmente. Mas tudo bem, isso acontece, coisas merdas acontecem. Ela falou que queria ter me abortado e que não queria me ter, e ela falou isso normal, sem estar brava nem nada. Meu pai falou também que não me queria ter, mas depois ele quis. E é assim que eu vivo. Tudo bem, tipo assim, minha mãe fez uma pá de merda, eu não falei nada, literalmente. Na verdade, eu falei assim, tipo assim, eu não controlo os sentimentos da minha avó. E isso é uma verdade, eu não controlo os sentimentos de ninguém, às vezes eu não controlo nem os meus. E eu decidi cortar laço definitivamente com a minha mãe. E não é por isso que eu jogarei as coisas que ela me deu fora, não é por isso. Porque senão assim eu teria que me jogar fora, né? Sei lá. E tipo assim, eu tento ver as coisas com mais ou menos importância do que elas têm de fato. Se eu me importar demais, fode tudo. Mas se eu me importar de menos, também fode tudo. Então eu devo, tipo assim, tá, as coisas boas que ela me deu eu aproveito. Eu levo comigo as coisas ruins, jogo fora. No caso ela também, junto. Que ela é uma da a personalidade dela é alguma coisa que não dá pra conviver. Então, aí tipo assim, meu irmão me chamou de verme. Por que que você bloqueou a mãe? No primeiro dia que eu tava lá, ela quis me pedir dinheiro. Meu, uma pessoa que só serve pra isso, tá ligado? Tá no buraco, vai continuar no buraco, tá bom. Eu não me importo, tá bom, eu não me importo. Eu me importo com a minha vida também, não.
eu tenho o instinto de autopreservação, é diferente de me importar. Sei lá. Isso é importante também? Não sei. Tipo assim, tá bom. Eu não, eu não sou muito apegado às coisas, a mim, às próprias coisas. Se eu não sou apegado com a minha mãe, será que eu sou apegado com alguma coisa no mundo? Não há conquista que vá suprir a dor do abandono. Não há. Ah, disse o Pecaus. Sei lá. Ser ou não ser, eis a questão. Terminar só com lendo o texto, né? Resolvi jogar xadrez com a morte por você e me fragmentar em pedaços para encontrar os momentos em que errei, para te trazer de volta, ou apenas ressuscitar o que eu senti por você e com isso o ímpeto que me dava vida. Jogar xadrez com a morte é uma referência ao filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que é um sueco. E, e a referência é isso. Mas tem outra referência. Tá. E com isso o ímpeto que me dava vida para não me debruçar sobre o meu solipsismo horripilante. Quando eu me tornei um gênio e achei uma forma de fazer a IA jogar contra a morte no meu lugar, transferi minha autenticidade para essas máquinas mórbidas por conta desses tecnocratas, na individualidade do ócio, no ofício das arquiteturas das revoluções científicas, feitas sobre os ossos achados por paleontólogos fúnebres, profundidade telúrica e metalurgia simplista. Meus sonhos dadaístas te tornam palpável. Foi uma brincadeira com o jogador que começou a perder para IA. No sétimo selo, a morte ela perde algumas vezes pro Antonius Bloch, né? O nome do jogador é Garry Kasparov. Ele tinha 25 anos. Não, há exatos 25 anos. Entendi. No dia 10 de fevereiro de 1996. Tá nós aí, derrotou o campeão mundial. Eu fiz uma brincadeira, porque quando a gente supostamente transferir a consciência para uma máquina, vai ser a IA que vai jogar pra gente, não a gente. Então a gente não vai morrer, entendeu? A gente sempre vai adiar esse momento. E depois, tecnocracia. A tecnocracia é um sistema ideológico de governo. Sistema ideológico de governo seria, eu acho que mais ou menos de pé de igualdade com o socialismo, comunismo e capitalismo. Não, capitalismo ele é visto na prática, né? Tá mais pro comunismo e socialismo que as pessoas sonham com esse sistema ideológico, no qual os tomadores de decisão são selecionados com base em sua experiência em determinada área de responsabilidade, particularmente no que diz respeito ao conhecimento científico ou técnico. Seria algo meio que o Platão propôs, né, no livro dele, que ele falou, tem a parábola do barco. Você preferiria alguém que tem experiência dirigindo um barco, que é o governo, alguém que pode conduzir muito bem todo mundo, ou você quer decidir arbitrariamente pessoas que nem sabem decidir quem que sabe mandar no barco ou não? E tem aquele exemplo que tem em Evangelion também, que é tipo o mag escolher, a máquina escolher pelos humanos quem vai ser eleito ou não, porque ela de certa forma é teoricamente imparcial e ela sabe todas as variáveis, então a decisão dela tem um discernimento maior que o nosso. Ai, ai. Quando eu falei arquitetura das revoluções científicas, eu fiz uma referência a um livro que eu não li, que é a estrutura das revoluções científicas. Então eu estou fazendo todo um jogo de palavras para dizer o seguinte: todo o nosso passado ancestral, que foram achados por paleontólogos fúnebres em profundidade telúrica vindo da Terra. Então, as escavações, tipo assim, a Terra vai cobrindo
os ossos, os restos das pessoas que morreram ao longo do tempo. Então, as revoluções científicas, o máximo, o ápice que a gente tem hoje em dia de tecnologia foi graças àquelas pessoas que estavam na savana lutando pela sobrevivência. Isso fez com que a gente estivesse aqui. Ócio significa pessoa sem ociosa, sem ofício, né? Ócio. Deixa eu ver. Falta de ocupação. E ofício seria... Ofício é um documento formal que serve para comunicar, solicitar, reivindicar ou notificar algo a um órgão público e privado. Tá. Não, ofício é tipo assim, expressa por lei, entendi. Mas tem a questão de ser o ofício trabalho, né? Cadê? Deixa eu pausar. Tá dizendo aqui que pode ser uma atividade ligada a processos manuais ou artesanais que não requerem estudos formais. Ofício é qualquer atividade de trabalho que requer técnica e habilidades específicas, ocupação, profissão, emprego. Então eu fiz uma brincadeira com isso, essa questão de tipo assim, eu não vou ter esforço para lutar com a morte, porque eu não vou ter corpo que está se degradando todo o tempo. Só que de certa forma a gente vai, se a gente tiver que transferir a nossa consciência para uma máquina, alguma coisa vai ter que refrigerar essa máquina o tempo todo. E os recursos naturais ainda podem esgotar. Sei lá, achei um furo nisso. Então foi uma brincadeira. Tecnocratas na individualidade do ócio, no ofício das arquiteturas. Na dificuldade que cientistas específicos tiveram, a gente tá ficando de boa sem fazer nada nesse ofício, na individualidade de tecnocratas, porque a tecnologia está fazendo as pessoas serem cada vez mais sozinhas, mais individualistas, sei lá. Então as máquinas são mórbidas e fora, nas telas, as pessoas não são autênticas, né? Então é isso que eu tô querendo dizer com o texto. Meus sonhos dadaístas te tornam palpável. Quer dizer que nos meus sonhos, que são estranhos, surrealistas, sem sentido, torna algo palpável. Aí eu escrevi assim: Senhorita Solidão, me concede o prazer da tua dança? Ouvi teu conversar sobre o silêncio com a morte. Não és demasiadamente profunda para ouvidos tão surdos? Ela mesma não apagaria o sentido ao ver nossa dança? Fiz uma brincadeira agora com aqueles que foram vistos dançando sobre as fogueiras foram considerados loucos por aqueles que não conseguiam escutar a música. Nos sonhos horripilantes dela, no caso a morte, há moscas e Beelzebu, para o perecível imperecer. Marcas de nascença são portinholas para decompositores. Esperança por esmaecer, pôr do sol, locomoção da própria significação, consentir sem consenso, solilóquio em ângulos, ao ver atrás da cortina de 001, 01, 01. Tem memórias despidas de tempo e de seres, tem passados de estrelas que vão existir, tem panteões condensados em palavras como eu te amo, miraculo suavemente deixado pelo vento, não barulho ensurdecedor de elucubrações do mentalês se debatendo dentro do encéfalo. Ou seja, eu estou falando que o pensamento ele está se debatendo dentro do cérebro, dentro do encéfalo.